irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico, continuando a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vendo os livros históricos e já passamos pelo livro de Josué, o livro dos Juízes e o livro de Ruth. Lembrando rapidamente, o livro dos Juízes fazia uma propaganda para a implantação da monarquia, nós deixamos isso bem evidente. O livro de Ruth mostrou para nós a genealogia do rei Davi, ligado a essa personagem estrangeira, e isso tem um significado muito importante, conforme a gente já mencionou. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, a continuidade, a sequência dos vários livros históricos. E primeiramente, chamar a atenção que esse título, primeiro e segundo livro de Samuel, ele não é muito adequado porque, na verdade, Samuel não escreveu esse livro e também ele não é o personagem central, ele não é o personagem principal do enredo. Ele aparece de maneira importante nos primeiros 15 capítulos, mas ele depois deixa o cenário. Então, na verdade, não se sabe quem foi o autor, quem escreveu esses dois livros, chamados livros de Samuel. Esses dois livros, eles narram para nós fatos relacionados com a vida de Samuel, o seu nascimento, a sua vocação e a sua atividade junto ao povo de Deus. Mostra para nós o momento da implantação do regime monárquico, ou seja, aquela propaganda do livro dos Juízes, ela vai se estabelecer, ela vai ter o seu efeito confirmado. E vai mostrar também que tão logo o regime da monarquia, os reis são sagrados, principalmente o rei Saul, dá início à crise da realeza, a crise da infidelidade com Deus, a crise política, moral e assim por diante. E vai falar, sobretudo, no segundo livro de Samuel, vai falar sobre Davi, o rei por excelência. Nós temos três grandes reis, Saul, Davi e Salomão, e Davi, ele é, na verdade, o mais destacado entre eles. Então, esses dois livros narram para nós as histórias do surgimento de Samuel, profeta, juiz e sacerdote, e depois narra a curta passagem do rei Saul dentro da história e, por fim, o período da realeza na pessoa do rei Davi. E esses dois livros, eles cobrem um período da história de Israel de aproximadamente 100 anos, do ano 1070, finalzinho do período dos Juízes, até o ano 970 a.C., com a realeza através de Davi. Samuel, ele foi o último dos juízes e coube a ele sagrar o primeiro rei de Israel, Saul, que nós vamos ver, teve uma participação muito breve no relato da história. Aqui eu quero fazer um parênteses, só para chamar a atenção, a título mais de ilustração, que esses dois livros de Samuel, como nós temos na Bíblia, dividido, o primeiro e segundo livro de Samuel, inicialmente, originalmente não era assim, era um volume só. E essa divisão em primeiro e segundo livro de Samuel, ela aconteceu por volta do século III a.C., lá pelos anos 200, 300, e depois
esses dois livros de Samuel que foram divididos foram unidos aos dois livros dos reis, que são os livros que vêm na sequência, formando um conjunto de 4 livros. E esses 4 livros, eles eram chamados de livro dos reinos, ou livro dos reis. Então, a coisa era mais ou menos assim. O que seria primeiro livro de Samuel, nessa composição, unidos os 4, ele era chamado de primeiro dos reis. O segundo livro de Samuel, chamado de segundo dos reis. O primeiro livro dos reis, que nós temos na Bíblia, era chamado terceiro livro dos reis, e o segundo livro dos reis, chamado de quarto livro dos reis. Né? Uma pequena confusão, mas eu faço questão de ilustrar isso aqui para vocês, porque, como eu digo sempre, né, vocês, os nossos novos teólogos e exegetas, né, vocês vão pesquisar e de repente acha isso aí e vai falar que eu escondi o pulo do gato. Então, não é nada disso. Né? Houve, primeiramente, uma divisão, depois uma fusão, e aí essa diferença de nomenclatura. Tá? Mas a cobertura, né, o tempo da história coberto por esses 4 livros, agora separados em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é o mesmo. Bom, então, pode subir. O conteúdo desses 2 livros de Samuel, 1º e 2º livro de Samuel, nós didaticamente, pedagogicamente, cronologicamente, nós podemos dividir em 3 partes, certo? Então, na primeira parte, nós vamos estudar basicamente a pessoa do profeta Samuel, né? Como eu disse, profeta, sacerdote e juiz. E nós vamos ver o seu nascimento, nós vamos ver a sua vocação. Depois, a sagração, né? A consagração de Saul como o primeiro rei de Israel e depois Davi como seu sucessor. Então, na primeira parte, né, que fala sobre a figura de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 7, vai falar primeiramente da origem de Samuel. Samuel é filho de um casal, né? O marido chamava Eucana e ele tinha 2 esposas, Ana e Fenema. Tá? Fenema, um nome joia, isso com ketchup deve ser uma delícia. Né? Então, Fenema era fértil, Ana era estéril. Lembra vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a gente já mencionou isso assim de passagem, que os grandes personagens da história da salvação têm, né, o seu nascimento, digamos assim, a partir de uma complexidade, de uma dificuldade difícil, né, de acontecer em condições normais. Sempre tem alguma coisa que é tratada ali com um certo probleminha. Nós vemos, né, no caso de Abraão, né, para ter o seu primeiro filho, todo o enredo, né, Sara era estéril, teve um filho com Agar e aquela coisa, até nascer o seu primogênito. Depois nós temos, né, o personagem Esaú e Jacó, e agora, né, Samuel não é diferente. Então Ana, né, uma das esposas de Eucana, ela era estéril e todo ano seu esposo ia com as 2 mulheres para o templo onde habitava o sacerdote Eli, e ali faziam as suas devoções e Ana rezava, né, assim, implorando a Deus que desse a ela um filho homem. Né? Isso dentro da cultura judaica, nós já estudamos isso é fundamental. Né? A mulher não ter um filho já era um absurdo. Né? E não ter filho homem, né, era uma abominação, isso era uma vergonha, né, para a mulher. Então Ana pede, implora e faz um voto, né? Quando o sacerdote Eli vem conversar com ela, ela vai dizer, né, que se Deus conceder a ela um filho homem, ela o consagraria ao templo. Né? E aconteceu, né? Ela ficou grávida, deu à luz a Samuel, e depois que Samuel cresceu um pouquinho, desmamou, etc e tal,
ele vai ser levado e vai ser entregue ao sacerdote Eli no templo para servir a Deus conforme o voto que a sua mãe Ana havia proposto, tá certo? É bom também que vocês prestem atenção nesses primeiros capítulos, que vai falar dos filhos de Eli, né? O sacerdote, que eram pessoas sem caráter, né? Chamava Ofne e Finéias, né? Os dois filhos de Eli. E eles usurpavam dos seus direitos e praticavam coisas abomináveis, e Deus, né, chama a atenção de Eli com relação aos seus filhos. Mas ele não toma providência, ele faz vista grossa, e até que um dia Samuel, já crescidinho, morando no templo com o sacerdote Eli, durante a noite ele ouve o chamado, Samuel, né? E aí ele diz, né, ele não entende. Aí ele vai até Eli, olha, estou escutando isso aí. Não sou eu que estou chamando, pode voltar e dormir. Aí ele vai, segunda vez, deita, dorme, o chamado, ele vai até o profeta, não é comigo, né, eu não chamei. Na terceira vez, o sacerdote vai dizer para ele, se te chamar de novo, responda assim, fala, Senhor, teu servo escuta. Todos vocês, né, com certeza já ouviram isso em alguma liturgia, em alguma pregação. Fala, Senhor, teu servo escuta. A resposta de Samuel ao chamado para a sua vocação de servir a Deus. E quando ele diz para Deus, né, fala, Senhor, o teu servo escuta, Deus vai revelar para ele o seguinte, diga para Eli, né, que por ele não ter tomado providência ainda com relação aos filhos, eu irei puni-lo, né? Vou punir segundo a justiça de Deus. E aí então, né, Samuel se deita para dormir, e no dia seguinte Eli, o sacerdote, pergunta para ele. E ele não quer falar, né, porque ele sabe que a notícia não é boa, mas Eli insiste, e ele então, né, vai revelar que Deus vai punir, né, tanto ele, o pai, como os dois filhos, por causa dessa desobediência. E aí, então, né, nós vamos ver que esses primeiros capítulos também, além dessa história da família, né, de Samuel, da sua origem, da sua vocação, a má conduta do sacerdote, sobretudo, né, através dos seus filhos, e vai falar também de um grupo que até agora não apareceu com tanta insistência, mas a partir de agora vai falar muito dele, que é o grupo dos filisteus, né? O filisteu é um povo, né, a origem da palavra, né, a origem do povo é dita assim, o povo que veio dos mares. Convido você, né, meu irmão, minha irmã, aí, nosso discípulo, que procure dar uma olhadinha novamente na ocupação da terra prometida através das tribos de Israel. Vieram pelo deserto, saíram lá do Monte Sinai, atravessaram o Rio Jordão, próximo a Jericó, e por ali eles entraram. Então eles vieram, né, pelo continente, vieram e fizeram a sua ocupação. Os filisteus vieram pelo mar, né? Praticamente quase na mesma época, os filisteus vieram pelo mar Mediterrâneo e entraram ali pelo sul, na costa, né, do mar Mediterrâneo, e ali eles se estabeleceram. Nós já falamos isso, né? As 5 cidades dos filisteus, né? Uma delas chamada de Gaza, que até hoje, né, é referência do noticiário lá do Oriente, né? A faixa de Gaza, as implicações e as complicações da faixa de Gaza. Então, entra em cena esse grupo que vai ser a pedra no sapato do povo de Deus, né? E eles, mais evoluídos, o povo de Deus tinha ferramentas rudimentares, ferramentas de madeira, né? Os filisteus tinham suas ferramentas
de metal, eles detinham esse conhecimento, né? E essa industrialização das ferramentas. Inclusive tem um trecho do livro que vocês vão perceber que fala que o povo de Deus, quando estava de boa, ia até os filisteus para amolar as suas ferramentas, né? Adquirir ferramentas mais sofisticadas, né? de ferro, que eram algo assim mais contundente, tá certo? Então, e aí vão ser narrados vários confrontos. O primeiro deles acontece com desvantagem para o povo de Israel. E eles, né, as tribos de Israel, vão ser derrotadas ali. Os filisteus vão se apoderar da arca. O que tem na arca? Tem a lei, tem lá o maná, tudo aquilo que a gente já estudou. A arca significa a presença de Deus. Então ali no capítulo 5 do primeiro livro de Samuel vai mostrar isso aí. Né? A arca é levada para uma das cidades dos filisteus e ali colocada no santuário deles, diante de um deus pagão chamado Dagon. E o interessante, né, eu vou só dar uma piscadinha para vocês, depois vocês procurem ler, que vai dizer o seguinte, que a arca foi colocada diante do deus Dagon, fecharam o templo, foram dormir. No dia seguinte de manhã, o que eles encontraram no templo? Dagon, né, ajoelhado diante da arca, tá certo? E eles ficaram apavorados, colocaram novamente o deus deles de pé, a arca ali. No dia seguinte, uma constatação também, né, complicada, que ele vai estar todo desmembrado. E depois o povo começa a ser acometido por pestes, né? Pestes das mais variadas naturezas. E então, né, eles concluem que o que está provocando aquela devassa, né, através da peste, era a presença da arca, né, de maneira ilegítima. E aí então eles vão se preparar para devolver a arca, né? Então tem todo um ritual, trazer uma junta de animais que nunca carregou nada, trazer um carro, né, um carro de boi, e sem colocar ninguém para conduzir, colocaram a arca em cima do carro e ficaram olhando, vão ver para onde que ele vai, né? E aí os animais se dirigiram, né, até o território onde habitava o povo de Israel. Então, isso, né, assim, eu não tenho como entrar nos pormenores, mas somente destacar isso aí, né? É o início de uma contenda entre os filisteus e o povo de Israel, que vai se replicar várias vezes ao longo da história. Então, e aí, no próximo encontro, a gente vai falar do momento em que os líderes, né, os chefes das tribos de Israel, vão procurar Samuel e dizer para ele: nós queremos um rei, ou seja, nós queremos a monarquia. Samuel vai fazer de tudo para, né, convencer o povo a largar a mão disso, né? O povo não desiste, Deus vai dizer para ele: dá o rei para essa gente. O problema deles é comigo, depois a gente se entende. Enquanto isso, vai dando uma olhadinha, né, pelo menos até o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, para a gente retomar assim que tivermos uma próxima oportunidade. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.